Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. No podcast anterior, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, eu falo sobre a codependência e como que o conceito de codependência, que geralmente é aplicado em relacionamentos tóxicos, abusivos, disfuncionais, também pode ser aplicado a relacionamentos atípicos, ou seja, relacionamento de mulheres com um neurodesenvolvimento convencional e homens com alguma neurodivergência, como o autismo, que eu abordo bastante, mas também o TDAH e superdotação em altas habilidades. Eu aprofundei no conceito de codependência. E agora eu quero expandir isso para as práticas, inclusive abordando as estratégias. Primeiro, para que você identifique, né, se você está levando os cuidados, né, ao extremo de se tornar uma codependente ou se você está sendo o suporte do seu parceiro. E são coisas diferentes, né? Ser o suporte do seu parceiro é auxiliá-lo a ter autonomia. Ser a cuidadora do seu parceiro é fazer por ele o que ele pode tentar fazer por ele. Ele não conseguir fazer por ele será o resultado da tentativa dele. Primeiro, ele precisa tentar. Para ele tentar, ele precisa ter esse espaço, né? Ele precisa ser chamado à ação. Essa ação, ela pode ser uma ação em pensamento, pensar sobre o tema. Ou ele pode ser uma chamada à ação física, né? Um comportamento, uma postura, o que ele precisa fazer. Para isso, é necessário que a sua demanda, a sua carência, a sua necessidade, ela seja exposta de uma forma clara. Assim como os seus limites também, né? Então, ser o suporte do seu parceiro é diferente de ser a cuidadora do seu parceiro. Porque ao ser a cuidadora do seu parceiro, as chances de você se tornar codependente deste homem são gigantescas. Então, como que você sente que você já criou essa codependência com o seu parceiro? Quando o seu humor, o seu ritmo, a qualidade do seu dia, a qualidade do seu bem-estar está diretamente relacionada com a qualidade do bem-estar do seu parceiro. Então, ele precisa estar bem, ele precisa estar satisfeito para que você sinta que você fez algo para que ele ficasse desse jeito. E o fazer, inclusive, olha como é importante esse verbo, ação, né? É importante porque, assim, muitas vezes, para que ele esteja bem, a sua ação é não fazer aquilo que você quer. É não pedir, não solicitar, não informar os seus limites. Então, ele está muito bem. Afinal de contas, você não o chamou, você não o confrontou, você não trouxe ele para a sua realidade. Então, você não deu trabalho, entende? Você não deu trabalho. Então, ele tá bem, ele tá sossegado. Mas e se você apresentasse, né? E se você pedisse, solicitasse? Como que seria o comportamento dele? Codependente não faz essa tentativa. Porque já visualiza, já vislumbra que o comportamento do parceiro vai ser negativo, que ou ele não vai fazer, ou porque não tem competência para tal, não tem habilidade para tal, ou porque ele não tem o desejo de fazer. Então não existe a tentativa por parte da mulher de colocar este homem diante desta necessidade que ela tem, deste desejo, desse limite. Então, aí já se caracteriza uma codependência, porque
as suas necessidades, os seus desejos estão sendo oprimidos ou negados ou invalidados por você mesma. Isso é um sinal básico, né? Então, veja se você se identifica com isso. Então, na prática, no seu dia a dia, você observa o seu ritmo, né? É determinado pelo ritmo do seu parceiro, né? Os seus desejos, as suas atividades, a sua satisfação, ela fica aguardando que ele traga, né, que ele haja, que ele tenha algum tipo de interferência, ou você busca por si mesma, né? Você tem uma necessidade, você vai buscar. Se a sua necessidade está fora, né, do âmbito relacional com esse parceiro, você vai buscar? Você tem a iniciativa ou você aguarda que o seu parceiro, primeiro, identifique o que você precisa, né? É o famoso bola de cristal, mas ele poderia pensar, mas ele deveria saber. Isso não existe nenhum relacionamento entre pessoas típicas, que dirá com pessoas neurodivergentes, né? Bola de cristal é um tiro no pé. É realmente uma receita para a frustração. Tá, então você se responsabiliza por ir, né, em busca da sua satisfação, do seu bem-estar? Esse é um ponto. Se você não faz isso, se você aguarda que ele traga, sinal de alerta, tá? Principalmente se você não o informou, se você espera que ele adivinhe, ou se você diz assim, mas é óbvio. Sinto lhe informar, não é óbvio, entende? Pode ser óbvio para você que tem a necessidade, para o parceiro ainda assim precisa ser informado com todas as letras, né? Eu vou dar um exemplo prático e vou me usar como exemplo. O meu parceiro tem um ritmo de alimentação que ele encontrou e que para ele funciona muito bem. Meu parceiro faz 2 refeições ao dia. 2 refeições com arroz, feijão, carne, entende? E ele come bastante quando ele come. Então, ele come na hora do almoço dele e na hora da janta dele. Os horários dele são condicionados pelo horário de trabalho dele. Então, ele almoça muito tarde, entre 2 e 3 horas da tarde. E ele janta tão tarde quanto, né? Entre 9h30, 10, 11 horas da noite ele está jantando. Em alguns períodos do dia, ele faz algumas outras refeições, mas geralmente é só um café da manhã. Então, o café da manhã dele é bem reforçado, né? Tal. Olha o ritmo dele, vai prestando atenção. Então, ele reforça o café da manhã dele e depois ele vai almoçar muito tarde, né? Ele acorda cedo, ele toma esse café cedo, até 8 horas da manhã ele já tomou o café dele. Mas ele vai almoçar depois 2, 3 horas da tarde. E ele passa geralmente a tarde inteira, até a noite, quando ele vai jantar, como eu disse, na média de 10 horas da noite, ele passa sem comer, tá? Eu tenho um ritmo diferente, né? O meu corpo funciona diferente. Eu como de 2 em 2 horas. Como que a gente vê que pode haver um desafio, uma dificuldade? Quando nós estamos juntos, principalmente viajando, que a gente viaja bastante juntos, a necessidade dele de se alimentar é diferente da minha. Então, ele vai sentir indiferente da gente estar viajando ou de estarmos em casa. Lembre-se que ele tem um nível de rigidez cognitiva que faz com que ele crie regras, aplique a regra e não mude essa regra, né? Então, ele precisa que seja repetitivo. Então, a rotina dele é repetitiva, mesmo que ele não esteja em casa. E aí, ele vai comer dentro dos horários. O corpo dele começa a pedir, né, alimento dentro desses horários. Eu não consigo. Se eu passar mais de 2 horas sem comer, eu passo mal. Tá. No começo de relacionamento, eu esperava que em algum momento ele fosse sentir fome. Não que ele fosse adivinhar que eu estou com fome, por mais que essa fosse a ideia por trás
desse pensamento meu. Mas em algum momento ele vai sentir fome. E as horas passando e nada do homem querer comer. E eu já virada na fome. Tá bom. Até entender, né, que primeiro, ele é autista, né? Segundo, ele tem um ritmo diferente do meu. O meu corpo funciona diferente do dele. E entender que saudável para mim é eu me alimentar dentro do meu ritmo, né? Que às vezes eu consigo extrapolar, ficar um pouco mais de 2 horas sem comer e tal. Dependendo do que eu como, eu consigo ficar mais tempo. Ele não, ele sempre come a mesma quantidade nos mesmos horários, né? Ou até a mesma combinação de comida ele faz, porque ele sabe que o corpo dele precisa e ele mantém aquilo. Enquanto essa conversa ela não foi feita de forma clara, né, objetiva, então nós vamos fazer uma viagem de 6 horas, nós vamos parar 3 vezes, porque eu preciso comer. Então, ou eu me responsabilizando por mim, pela minha própria satisfação, por me dar o que eu preciso, ou eu levo comida, né? Eu levo alimentos que eu possa fazer essas minhas micro-refeições de 2 em 2 horas, ou eu não vou poder culpabilizá-lo, né? Então, ele pega a viagem e vai embora. Ele dirige 6 horas sem parar, sem problema nenhum, porque ele não sente fome. Ele para descansar e tudo mais, mas isso não significa que a gente vai conseguir, nessas paradas, comer. Já eu preciso parar e comer. Então, eu me responsabilizei. Sabendo que o ritmo dele é diferente do meu, eu tenho ou o meu alimento reservado, ou eu vejo como é que se diz? No plano de viagens, por exemplo, onde é que a gente pode parar, né? Depois de 2 horas a gente rodando, o que vai ter próximo? E eu vou parar lá e vou comer, né? Indiferente dele fazer o mesmo ou não, porque a necessidade é minha, entende? Agora, eu ficar esperando que a hora que eu falei para ele, mas eu preciso comer de 2 em 2 horas, ele vai lembrar que eu preciso comer de 2 em 2 horas, e mesmo que ele não sinta a necessidade, ele vai parar, é eu tirar de mim a responsabilidade que é minha. Então, mulher, foi um exemplo básico assim, né? Mas o que você tem feito, né? Que não é do seu ritmo, que extrapola o seu limite. E o quanto que você tem feito isso em vários temas, entende? Eu dei aqui um tema basicão de alimentação, mas que faz toda a diferença na minha vida, né? Porque eu estrago a viagem se eu não comer, né? Além do meu humor ficar péssimo, eu realmente me sinto muito mal-estar. E eu não preciso passar por isso, né? Eu não preciso passar por isso. E não preciso culpá-lo por isso também. Porque ele não é o responsável por isso. O responsável sou eu. Tá bom, mas ele precisa ser informado. Então, ele foi informado corretamente. Hoje ele tem ciência disso. Não tem estresse, não tem climão. Porque eu vou fazer o que é necessário para que eu fique bem. E ele vai me apoiar nisso como me apoia, né? Como me apoia. Tá. Ele poderia não me apoiar nisso de alguma forma. Aí eu vou ter que, de alguma forma, colocar para ele qual é a minha prioridade. E a gente vai ter que entrar num acordo. Entende? Porque é importante para mim. Se é importante para ele, o ritmo dele, eu posso respeitar o ritmo dele, contanto que o meu também seja respeitado. Para isso eu tenho que ser clara. Então, uma das coisas de se relacionar com uma pessoa neurodivergente é que você está consciente de estar respeitando o seu ritmo, porque o ritmo do neurodivergente é diferente. Ele é diferente, entende? E não é só o ritmo de comer, como eu dei aqui o exemplo. Ele tem ritmos diferentes. O horário de acordar e de dormir, a ritualística para dormir e para acordar, né? A ritualística que ele tem para se relacionar, a ritualística que ele tem nos seus próprios afazeres, tudo isso tem um contexto que dita o ritmo do dia dele, né? Então, ele vai trabalhar a tal hora, e eu não tô falando só do meu parceiro, tá? Tô falando de tudo que eu vejo aqui, que eu experiencio com outras pessoas. Ele só vai trabalhar depois que ele fez isso, né? Se um dia ele tiver que sair sem fazer, né, aquelas coisas que para ele já fazem parte da ritualística dele, ele não vai sair.
Não vai. Ele vai atrasar o compromisso dele, mas ele vai ter que fazer o que ele precisa fazer. Entende? Eu posso flexibilizar isso. Eu posso dizer, não consegui tomar café em casa, vou tomar café na rua, porque eu preciso sair porque eu tô atrasada. No caso dele, não. Ele vai tomar café em casa, ele vai se atrasar e depois ele vai sair. O quanto que o ritmo dele impacta o meu? Mulher, o quanto que o ritmo do seu parceiro impacta o seu ritmo? E isso no todo. Porque você vai pegando, né, esses micro desafios durante o dia e quando você vai ver, o seu dia não é mais seu, é dele. Ele dita o ritmo. Você está esperando ele para comer no horário tal, você está esperando ele para sair para tal lugar, você espera, sabe, você está sempre esperando o ritmo dele? Presta atenção, porque isso é sinal de codependência. E é uma codependência que está beirando ali, né, aquele status de cuidadora. É uma cuidadora que não foi você que escolheu. Você foi se adequando, entende? Você foi se adequando. Então, você é meio que uma cuidadora passiva, né? Ou seja, você entrou nessa quando viu, já estava lá, né? Não foi você que escolheu dessa forma. Você foi assumindo os papéis e quando vê aquilo que traz bem-estar a ele compete com o que traria bem-estar a você. Então, isso é uma cuidadora e uma cuidadora só desenvolve este papel porque ela se sente responsável pela harmonia deste relacionamento. Ou seja, você fica dependente das suas atitudes trazerem harmonia, fazer com que ele fique bem, para que você fique bem, tá? Então, fique atenta aí a esse sinal. Quer ver outra coisa importantíssima para você se situar dentro desse relacionamento? É qual é o seu nível de dificuldade em dizer não a ele. Dizer não sem culpa, né? Então, ele diz que, por exemplo, isso acontece bastante, ele vai em determinados lugares, com determinados contextos ou determinadas pessoas e fala sobre determinados assuntos e tudo mais. E para você, né, não tem o mesmo resultado. Para você, de alguma forma, é desconfortável. Então, com qual facilidade ou dificuldade você diz não? Não vou a este lugar, ou não quero fazer assim, ou isso não me faz bem, ou eu simplesmente não. Não. E sem culpa, né? Isso também é um sinal de codependência. É quando as suas atitudes precisam da validação dele. Então, vou dizer sim, vou acompanhar, vou fazer, porque assim ele fica bem, ele fica feliz, ou assim ele não me enche o saco, ou assim eu não tenho que ficar aguentando ele falando na minha orelha. Isso também é codependência, é depender, né, do feedback, da resposta que ele dá ao seu comportamento, porque é mais importante o que ele diz, como ele se sente, do que como você se sente. Tem algo que beira a codependência em relacionamentos românticos e que a gente não se dá conta, que é o seguinte, o círculo social, né, com quem a gente se envolve, geralmente precisa abraçar os dois, né? Então, os amigos são amigos dos dois. A família é a família dos dois. As atividades têm que ser feitas pelos dois. Então, aquele negócio de estar sempre juntos, né? Fazendo tudo juntos. E caso seja bom só para um, alguém vai dizer não, né? E quem vai dizer não geralmente não é você, mulher. Então, fique atenta a isso. Você sempre o acompanha,
você sempre está disponível. Disposta é outra coisa, né? Disposta você estaria com vontade, mas você está sempre disponível para acompanhá-lo ou para integrá-lo, né, em atividades que você é que gostaria de fazer. Então pode ser que ele não gostaria de fazer, mas ele está junto, tá de bico, né? Ele tá insatisfeito com aquilo. E aí você se sente responsável por harmonizar este homem com o ambiente. Primeiro para que as outras pessoas não achem que ele é chato, ou para ele não ficar de alguma forma pesando o clima e você tenha que ir embora rápido, sabe? Isso também é codependência. E é porque você sente que é a cuidadora e não o suporte deste homem. Então, o suporte deste homem é, em primeiro lugar, fazer aquilo que ele não consegue fazer. Eu já falei isso antes, mas é bom reforçar. Que ele não consegue fazer porque ele tentou e não conseguiu. Não é porque ele tentou e não quis. Ou pior, porque ele nem tentou. E ele só não tentou porque você não disse a ele de forma clara e objetiva que esperava isso dele, né? Então, quando você tenta preparar todo o ambiente, né? Que mulher que já não passou por isso? Eu já ouvi isso de várias pessoas e eu mesma já passei por isso. Preparar o ambiente para que no encontro, né, deste homem com outras pessoas ou com outros contextos ou com outras atividades, de alguma forma não traga algum prejuízo para você. Mas ele não gosta de ir no cinema. Ele aceitou ir, mas ele não gosta, eu sei que ele não gosta. Eu sei que ele vai sair de lá reclamando. Eu sei. Só que eu tô doida para assistir este filme. Tá, vamos ao cinema. Ele obviamente vai sair reclamando. Já previ o que pode acontecer. Então o que eu faço? Eu passo o filme inteiro tentando indicar a ele: olha, mas esse personagem não é maravilhoso? Olha a atuação daquela ali. Ó, tá bom, tá fresquinho aqui, né? Depois a gente pode comer alguma coisa e tal. Sempre tentando equilibrar. E o filme que você queria tanto assistir, porque na verdade o desejo é seu, ele só te acompanhou, você não curtiu. Entende? Então, mais um sinal de alerta, né? Até onde é realmente o suporte? Porque o suporte, ele também vai ser pedido por ele. Você vê, você identifica que faz falta, né? Então, ele chegar em um lugar onde existe um encontro social acontecendo e ele virar as costas para todos e se sentar sozinho em um lugar isolado, contanto que isso não lhe cause, né, toda essa necessidade de fazer a harmonia entre as partes, entre ele e as pessoas envolvidas, se não lhe causar, você pode responsabilizá-lo. Não, ele é assim. E as pessoas ao redor vão escolher respeitar o espaço dele ou não. Mas e se te incomoda? E se existe uma demanda que é apresentada para você também socialmente? Então as pessoas virão até você cobrar. Mas por que ele sempre se isola? Por que ele está sentado lá enquanto está todo mundo aqui e tudo mais? Está na hora de você chamar esse homem para a responsabilidade dele, né? As pessoas estão perguntando. Me deixa aqui, me deixa quieto. Eu deixo. Mas a próxima pessoa que vier perguntar para mim, eu gosto mais para mim, por mais que dizem que é errado, né? Fica melhor na frase. Se vierem perguntar para mim por que você se isola, eu vou pedir para perguntar para você. E aí você responde. E talvez ele não tenha dificuldade nenhuma de falar isso, mas pelo menos você não está fazendo a ponte daquela que harmoniza as partes. Porque quando você tem esse papel de cuidadora da harmonia do relacionamento, você já sai de casa tensa, porque você prevê o que vai ser feito. Então, mais um ponto de atenção. Eu citei pontos de atenção, né, de um modo geral. Agora eu vou até listar aqui, que eu acho que vai ajudar um pouco, que assim, em contextos gerais de um relacionamento a dois, uma diferenciação. O que é, né, o real suporte a uma pessoa autista
e o que é uma sobrecarga, né? Que é aquilo que vai te desestabilizar, para que você possa também medir, né? Será que eu estou saudável para mim mesma? E as soluções que eu apresento, achando que é isso que vai me trazer harmonia, elas realmente estão funcionando? Depende realmente só de mim? Né? O quanto que eu posso trazer o meu parceiro para essa responsabilidade também. Então vamos lá. Ó, por exemplo, organização da rotina, né? O suporte, olha a diferença entre suporte e sobrecarga, tá? O suporte é ajudar, por exemplo, a criar lembretes. Digamos que ele tenha problemas com rotina, né? Ou que ele precise mudar uma rotina porque está impactando de alguma forma a rotina de vocês. Então, quer dizer, se ele continua agindo dessa forma, pode ser que alguém seja prejudicado, então é necessária a mudança. Então, como que você dá o suporte? Você pode, lógico, depois de ter uma comunicação clara de o porquê que precisa mudar a rotina, e mudanças de rotina são extremamente desconfortáveis para pessoas neurodivergentes, principalmente no autismo. Então, você ajudar a criar lembrete ou organizar as tarefas de uma forma mais automática, né? Colocar ali um despertador no celular, algo assim, uma agenda, né? E, inclusive, abordar isso, que é para compartilhar a responsabilidade, né? Tipo assim, ó, a gente combinou de usar um calendário, né? Para lembrar essas coisas. Então, a gente montou junto esse calendário, ou eu montei esse calendário, e agora, né, ele vai despertar, ele tem ali um lembrete e tudo mais, e aí você começa a seguir o calendário. Tudo bem para você? Tudo bom, tá. É um exemplo, tá? É um exemplo. O que é a sobrecarga? É quando você se responsabiliza por ser aquela que lembra ele o tempo inteiro. Né? Se você já fez tudo para que aquilo se tornasse uma forma automatizada, né, de lembrar as rotinas, o que é necessário fazer, o que não, se você deixa de fazer os seus compromissos, deixa de fazer as coisas que você precisa para ficar lembrando a ele o que ele deve fazer, não funcionou. Você concorda? Não funcionou. Ele precisa, assim que ele entendeu qual é a importância dele cumprir determinada rotina ou determinada atividade, ele precisa se responsabilizar por fazer. E se ele não fizer, ele precisa saber quais são as consequências dele não fazer. Então, se ele não pagou um caso de TDAH básico, assim, que acontece com frequência, se ele não pagou a conta naquele dia, sendo que ele ficou responsável por pagar, vocês automatizaram um lembrete no celular de ambos, e mesmo assim ele não pagou, qual que é o prejuízo? Multa, juros, cortar a energia elétrica porque ele não pagou? Então, ou se conversa novamente sobre uma forma de que isso funcione, ou precisa chegar a um plano juntos. Por quê? Porque só você pegar essa tarefa de volta, não, ele não lembra mesmo, aí vai acabar a energia, aí vai ter juros, aí você pegar essa tarefa de volta para você é um sinal claro de que você está cuidando, de que você não está sendo suporte. Você está se sobrecarregando porque não confia nele. E pode ser que essa atividade, por exemplo, lembrar de pagar a conta no dia tal, não seja algo que ele assimile, que ele consiga fazer mesmo, deixando o despertador com aquele lembrete e tudo mais. Então troca por outra responsabilidade. Né? Em troca, então ele faz uma outra que para ele tem mais facilidade de acontecer, mas não pegue todas para você. Existe uma diferença, né? Um outro exemplo, né, que é onde você pode dar suporte, e eu já falei sobre contextos sociais, mas digamos que vocês em situações sociais, ou seja, onde tem mais pessoas e tal, e o seu parceiro tem parâmetros diferentes do que a socialização, de como se comportar com pessoas e tal.
quando ele se comporta de uma forma diferenciada, única, é algo que é dele, é uma característica dele, mas traz, né, um prejuízo para você, ou seja, é você que tem que se explicar com as pessoas, é você que tem que defendê-lo para as pessoas, ou seja, você tá ali, lembra? Fazendo essa ponte da harmonizadora, da cuidadora da coisa, vocês podem combinar sinais entre vocês, né? Uma característica de autistas, por exemplo, não saber que o tom de voz aumenta sem querer. Muitos autistas, quando estão empolgados falando sobre um assunto que eles gostam, têm interesse, eles aumentam o tom de voz. Fica muito alto, é estridente, inclusive, né? E isso pode incomodar e trazer prejuízos para ele. Por quê? Às vezes é uma pessoa que está falando algo bacana sobre algo que ele gosta, tá tudo muito bom, mas o tom de voz dele é desagradável ao ouvido dos ouvintes. O que acontece? As pessoas se afastam. O papo era até bacana, era até legal, mas quem que quer conversar com alguém gritando o tempo inteiro? Então, quem que tá levando prejuízo aí? É ele. Talvez ele não saiba o porquê. Talvez ele ache que as pessoas não estão interessadas, ou então ele fique mudando de uma pessoa para outra. Então, aquela pessoa parou de falar com ele, não porque o assunto estava ruim ou repetitivo, que também pode acontecer, mas porque o tom de voz dele, né, extrapolou o limite. Como ele não está sabendo que pode ser isso, aquela pessoa saiu de perto dele, ele procura outra pessoa com o mesmo tema, no mesmo tom. Quando vai ver, ele já rodou a banca inteira tentando conversar com as pessoas e as pessoas vão se distanciando. E ele pode não perceber. Ah, isso traz um prejuízo para ele? Depende. E se as pessoas começarem a evitá-lo? Já pensou nisso? Não é triste? Por quê? Porque ele não sabe que é ele que está provocando isso. Então, você, né, combinar sinais com ele, por exemplo, né, quando ele estiver falando muito alto, ó, você conversar com ele, né, ó, tem vezes em que você levanta muito a voz, isso de repente pode tornar a conversa um pouco mais desconfortável e tal. Então, se eu estiver por perto, eu posso dar um sinal e tal, se eu perceber. Se eu estiver por perto, se eu perceber, não é estar atenta o tempo inteiro em como que ele se comporta com os outros para corrigi-lo, para educá-lo. Se você for a única, né, que der esse feedback e tudo mais, ou se você ficar tentando justificar o comportamento dele para as outras pessoas o tempo inteiro, você vai ficar ligadona o tempo inteiro. Você não vai conseguir desenvolver conversa com outras pessoas paralelamente, porque você está ligado nos comportamentos dele. Isso é cuidar, te traz sobrecarga e não é suporte, né? Porque o suporte acabou virando uma codependência. Você depende de que ele esteja bem. Então você acaba não prestando atenção naquilo que te faria bem e tá prestando atenção nele. Outra coisa é dividir as responsabilidades. Eu já falei lá, né? A responsabilidade pela conta e tudo mais, mas a responsabilidade pela qualidade do relacionamento também. Sabe? Você precisa de algumas coisas que venha dele. O relacionamento é troca. Né? Não é porque o seu parceiro é neurodivergente que ele não tenha algo a oferecer, que ele só precise receber. Esse homem tem muito a oferecer. Você precisa saber se o que ele tem a oferecer está te satisfazendo, está te preenchendo, te complementa de alguma forma. E se não? Se não, às vezes você precisa adequar, né? E aí ele tem que saber que ele é responsável por esse relacionamento. Tem que trazer ele para a responsabilidade, né? Isso está me fazendo mal, isso me faz bem. O que me faz mal, eu espero que não se repita. O que me faz bem, eu quero que repita mais vezes. Algo muito agradável de lidar com autistas, por exemplo, é aquilo que agrada. Se você elogia, ele tem uma marca positiva dentro dele. Ele sente o conforto de ter te proporcionado algo positivo através do elogio, que pode ser algo que ele reconheça e reconhece,
né? Na maioria dos autistas com quem eu tenho contato, o elogio, ele é sempre bem-vindo, ele é reconhecível, entende? Assim como autistas conseguem, em grande parte também, viu? Reconhecer quando um elogio, ele é falso ou não, sabe? Então não adianta você dizer para ele que ele é um ótimo pintor se ele nunca pegou num pincel. É bem possível que ele vá falar para você, mas eu nunca peguei no pincel, né? Porque o sincericídio também faz parte dos autistas. Mas vamos lá. Então, ele é responsável por esse relacionamento também. Então, ó, se você, né, sempre, vamos ver, vamos pegar um exemplo prático aqui para trazer. Vou pegar o exemplo da alimentação que eu dei lá no começo. Então, se você só parar durante a nossa viagem, se você só parar para comer nos seus horários, não parar no meu, você vai tornar esse relacionamento insustentável. Porque o meu humor fica péssimo se eu não como dentro dos horários adequados, né? Eu vou sair de casa tensa, porque eu sei que você não vai parar, né? E isso eu tô pensando nele dirigindo, percebeu, né? Então assim, isso daí vai ser ruim. Eu vou querer chegar lá, eu vou comer fora do horário, né? Vou chegar já com humor péssimo, porque eu sinto que você não tem empatia comigo, que não tá cuidando de mim. Então, chamar ele para responsabilidade. Esse relacionamento é feito de dois. Eu preciso que você se responsabilize também. E com o quê? Com isso, isso e aquilo. E veja quais são as tentativas dele de assumir essa responsabilidade também, né? Que é diferente de você fazer tudo sozinha, entende? Do que esperar, né, que ele adivinhe ou algo parecido. Outra coisa é a gestão emocional, né, de pessoas neurodivergentes. Quando a pessoa tem alterações no seu humor, no seu emocional, isso acontece. Eu tenho até vídeo aqui, vou linkar aqui embaixo. Que é assim, as alterações. Existe um estado bem típico de neurodivergentes, que é assim, é um estado irritadiço. Ele está sempre mais irritado do que alegre, sempre mais irritado do que calmo, sempre mais irritado. É uma sensibilidade. Então, ele já fala num tom irritadiço. Ele não percebe, tá? Pergunta se ele percebe que ele está irritado. Ele não percebe. Mas ele sente essa irritação. Em muitos casos ele percebe sim, dependendo do tema, ele fala, nossa, que raiva que deu, tô revoltado e tudo mais. Mas muitas vezes ele tá simplesmente falando da qualidade de um móvel, mas ele fala num tom irritadiço, né? Mas esse móvel também podia ser mais alto. Aí você diz, mas por que você tá irritado? Eu não tô irritado, eu só acho que esse móvel é muito baixo. Mas ele fala num tom, e a gente não pode esquecer que a comunicação, ela tem nuances. E o tom, a tonalidade, o olhar, a expressão faz parte da comunicação. Então, se ele se expressa de uma forma que dá a impressão errada, ele está se expressando, comunicando de uma forma errônea, porque ele vai ser entendido de uma forma errônea. Então, dar a ele o suporte de falar, ó, é que dessa forma que você se expressou, o pessoal achou que você tava, né, julgando o móvel, já queria botar fogo nele. De repente, você só precisa falar que, né, ele seria um pouco, se ele ficaria mais bonito se ele fosse um pouco mais alto, alguma coisa assim. E aí, ele se adequar a isso, porque daí ele consegue observar ao redor. Então, quando ele tem a sugestão de que algo pode ser melhorado, ele também tem a escolha de observar ao redor. E isso tudo sem te sobrecarregar mais uma vez, de você não ficar vigiando essa pessoa, né? Porque de repente ele fez uma observação, fez um comentário, e esse tom de voz foi erroneamente compreendido, né? Ele pode também arcar com as consequências de alguém falar para ele, mas o que foi que você está irritado? Só porque o móvel tem essa estatura, qual o problema? Ele falou, não, mas não tem nada demais, só falei que é assim.
e aquilo ali virar uma discussão, ele tem que ser responsabilizado também, porque a vida é assim, né? Agora, você tentar poupá-lo, né, sempre estando atenta ao que ele está fazendo, do jeito que ele está fazendo e como as pessoas estão percebendo, é justamente tirar dele a capacidade de autonomia, de aprender com os modelos ao redor dele e colocando em você a responsabilidade de ir regulando como que ele recebe estes confrontos. Então, a gestão emocional, né, é dele, entende? É você, se você estiver disponível, é você dizer para ele, então, mas a pessoa só respondeu daquele jeito para você porque você também falou de uma forma irritadiça, então você foi mal compreendido, né? Eu sei que você está frustrado por ter sido mal interpretado, mas para que isso não aconteça mais, talvez você deva observar melhor como que as pessoas se comportam, né? Como que sai o seu tom de voz. De repente grava mensagens no seu celular, escuta o seu tom de voz, como que ele lhe parece, né? Ou se você ouvisse alguém falando no mesmo tom, te incomoda, não te incomoda? É isso, né? E explicar a ele que ele precisa ter uma autoconsciência, né? De como que ele está assimilando essas coisas, porque ele pode ficar frustrado com o resultado de um comportamento dele e esse comportamento ter tido um impacto no comportamento do outro. Então, o outro ficou irritado, mas porque ele estava falando num tom diferente. Só que ele é responsável por isso, né? Não é você que vai amenizar tudo isso. É você que vai informá-lo. Sabe por que isso aconteceu? Porque você falou nesse tom, o cara entendeu errado, ele devolveu nesse tom. E agora você está se sentindo frustrado, sem entender o porquê que isso aconteceu, mas isso aconteceu por isso, isso e isso. Então, talvez você precise prestar mais atenção, de repente consumir algum conteúdo aí sobre. Pronto. Deu as informações, a responsabilidade das próximas oportunidades é dele, não é mais você. Então, é prestar atenção nisso aí, né? É dar a ele essa autonomia sobre a própria vida. Então, amar alguém neurodivergente não significa carregar o relacionamento sozinho, nem sozinha, sabe? Existe uma diferença importante entre oferecer o suporte e se tornar a cuidadora, sabe? E essa linha, ela é cruzada de uma forma silenciosa, até que uma exaustão te pegue. Então, outro sinal importante é, você tá cansada? Você tá exausta? Sabe? Parece que você tá atenta o tempo inteiro porque algo vai acontecer. Isso é sinal de codependência. É sinal de que você passou do limite entre ser o suporte e ser a cuidadora. É um sinal de que você está se sobrecarregando por causa do seu parceiro, de como ele se porta, de como ele se comporta, indiferente se ele é uma pessoa neurodivergente ou se ele é uma pessoa que tenha qualquer condição que traga instabilidade para esse relacionamento. Eu falei desestabilidade, né? No vídeo anterior. Acontece bastante isso, gente, né? Ou inventar palavras novas, ou trocar palavras e assim vai. O importante é comunicar de forma correta, mesmo que usando a palavra errada. Então, eu gosto muito de fazer assim, fazer você refletir sobre você mesmo. Para isso, eu já tenho disponibilizado questionários, né? Que não são perguntas que vão levar a uma resposta correta ou errada. São perguntas que fazem você pensar sobre você, sobre os seus comportamentos, sobre o seu relacionamento, sobre o seu parceiro. E mais uma vez, eu vou deixar disponível um questionário reflexivo aonde você vai se guiando, né? Se perguntando para saber se você está assumindo o papel de cuidadora nesse relacionamento. Lembrando que cuidadora é algo ruim. Você ser a cuidadora do seu parceiro é algo extremamente desgastante, porque tem a ver com a codependência, né? Você vive em função dele.
em função do que faz bem a ele ou do que não faz mal a você. Mas isso é uma análise muito superficial. Então eu vou deixar o questionário mais uma vez, ele fica no canal do Instagram do meu Atípico Amor. É só abrir ali, refletir um pouco, fecha, vai observar seus dias, observa como você se sente, como você se comporta, volta para o questionário, responde mais um pouco, faça essa imersão em você mesma, né? Vale super a pena, porque isso influencia diretamente a sua qualidade de vida, né? Essa exaustão de quem confunde suporte com autonegligência, com sobrecarga, é uma sensação eminente de que você não está vivendo a própria vida, de que algo vai acontecer, algo ruim vai acontecer, que você não pode falhar, que você não pode desligar, que você não pode se desconectar. É extremamente cansativo. Então, fiz esse podcast um pouco mais ativo do que o outro, que é para dar certo. Eu espero que eu esteja no caminho e que, se você se sentiu de alguma forma acolhida, deixa aqui o seu comentário, conversa comigo para saber que eu estou no caminho certo. Até a próxima.